Shalom. Começa agora o programa Som do Céu. O som da Céu. Mensagem do Céu. Mensagem do Céu aí, seguindo o concurso de Misley. Logo, logo as edições vão estar lá, queridos. Tenham paciência, né? Nossa editora está de férias aí, mas logo, logo a gente vai ter aí os restantes dos episódios editados, não é? Olha só, queridos, nós vamos entrar agora no contexto de Misley, Provérbios 6, versículo 16. Há 6 coisas que Deus detesta, e a 7ª para ele é uma abominação à sua alma. Eu acho tão interessante, queridos, já começando aqui com vocês, não é? O Eterno tem alma, queridos. O Eterno tem alma, queridos. Ó céu, que grande revelação, não é verdade? Você que pensa que o Eterno não tem sentimentos, o Eterno não fica triste, não é verdade? O Eterno não tem pesar no seu coração. O Eterno não somente tem espírito, mas ele também é espírito, mas ele tem uma alma. É muito importante que você tenha esse entendimento, não é? Queridos, vamos agora tratar sobre isso, vamos tratar sobre esse contexto, porque o homem é feito à imagem e à semelhança do Eterno. Nós habitamos num corpo, nós temos um espírito onde mora nele nossa alma. Não é difícil ter esse entendimento, não é verdade? Então vamos lá. Tudo que nós colocamos no nosso corpo, nós já tratamos isso, mas temos de retratar. Tudo que nós colocamos no nosso corpo, nós achamos que podemos nos livrar. Mas o corpo não é nós, não somos nós. Então a pessoa começa a comer, engorda e acha que vai perder peso. Não vai. Não vai, porque o corpo não é a pessoa é a sua alma. A pessoa não é o espírito volta ao Eterno que o deu, do grande espírito, do grande eu sou que ele é. O Eterno é diferente de todos nós, ele é espírito, diferente de nós. Nós não, queridos, nós somos alma. Olha que diferença interessante para mim e para você. Mas o Eterno tem uma alma, ele tem a cerne das suas decisões, ele é diferente de nós, queridos. O Eterno não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. O Eterno não esquece, o homem esquece. Por quê? Porque as suas atribuições estão onde não é ele, que é o Espírito. O Espírito é responsável pela memória, e o Espírito armazena a sua memória no HD. O HD está no corpo, olha que complicômetro. Mas o Espírito também tem o seu referencial de memória, mas é diferente do acessível aqui. Para nós lembrarmos, tudo tem que ser registrado no corpo, no HD. Então, queridos, vamos convencionar algo com a inteligência artificial que você conhece bem. Eu já tratei isso, mas os novos nunca ouviram. Então, olha só, imagine que o computador é o teu corpo, tá bom? Computador físico. Então, olha só, já falei isso, repito. Você pode tirar as peças do computador e trocar por outras? Pode. O corpo não morre quando a pessoa morre, não morre. Se o corpo morresse, não ia ter coração batendo aí no peito de outras pessoas, não é verdade? A pessoa morreu e doou seus órgãos, então ele não teria o seu coração que morreu, a pessoa que morreu. Depois que ela morreu, o órgão do corpo está vivo no corpo de outra pessoa, deixando claro que são peças de uma máquina, vamos supor assim um paralelo, não é? Olha só, então, o seu coração pode estar, você partiu daqui, mas o seu coração pode ir para o peito de uma outra pessoa, os seus olhos podem ir para outra pessoa, os seus rins podem ir para outra pessoa, o seu fígado
fígado. Aliás, tudo nesse corpo, hoje, quase tudo é reciclado, não é verdade, queridos? Então, é muito importante ter esse entendimento de que como as peças do computador, elas são danificadas, se o computador tem uma quantidade de energia, prejudicou os componentes, mas nem todos os componentes são prejudicados, não é verdade? Assim também o corpo tem vida após a morte. O corpo, eu não estou nem falando de zumbi, queridos, nem estou falando aí, não é, de feitiçarias que fazem o corpo da pessoa se deteriorando, estar caminhando e carregando peso. Eu estou falando, não estou falando de zumbi, nem vou entrar nisso, mas eu estou falando com você de que há vida após a morte para o corpo, e o transplante de órgãos está aí para atestar essa veracidade. Assim como eu posso pegar um HD de um computador e mudar para outro lugar, assim hoje também se consegue mudar peças de um organismo para outro organismo. Estão querendo fazer até transplante de cérebro, queridos. Aí eu não sei como vai ser. É complicado isso, queridos? Claro que é complicado. Eu já falei com vocês que já ouviram isso sobre a memória que o corpo traz geneticamente, não é? O corpo carrega uma memória. Um homem sem doença mental se matou após receber o transplante do coração de um suicida, não é, queridos? Eu narrei para vocês isso. Esse homem é Sonny Graham, um homem da Geórgia, nos Estados Unidos, se suicidou aos 69 anos de idade, após viver por mais de 13 anos com o coração do doador suicida. Esse homem quis conhecer a família do seu doador, conheceu a esposa do doador que havia falecido, que tinha se matado. Imagina a dor dessa mulher, né, queridos? Ele se apaixonou por ela, porque o seu coração trazia essa memória, a memória celular deste coração, não é verdade? E aconteceu que ele acabou se casando com a viúva, a Cote Cheryl, com quem ele se casou em 2004, e acabou que, de acordo com amigos do casal, Graham se matou com um tiro igualzinho o outro. Não estava deprimido, não estava nada. Em abril de 2008, ou seja, essa mulher ficou casada há 4 anos com, acho que nunca mais ela vai casar na vida, viu, queridos? Ela se casou, viveu 4 anos com esse homem, ele sem nenhum aspecto de depressão nem nada, repetiu exatamente aquilo que aconteceu com o seu doador, o doador do seu coração. Nossos tecidos trazem identidade genética, eles trazem memória genética, memória celular. É importante que você tenha esse entendimento. Esse organismo, ele funciona como um grande HD. Ele funciona como um grande HD e as memórias são estabelecidas neste mundo, no HD central, que é a nossa cabeça, nossa região do cérebro. Então, queridos, esse corpo, ele nada mais é do que uma máquina muito bem elaborada, não é? Ele é uma máquina funcional e ele não nos pertence. Se eu engordar o meu corpo, eu posso pensar com meu espírito, que vai trazer uma informação para minha alma. Eu consigo emagrecer, mas eu não vou conseguir, porque o corpo não sou eu. Se eu viciar o meu corpo, eu imagino, eu vou poder parar com esse vício, não vou poder parar. E a indústria farmacêutica sabe disso, porque inventaram um monte de doença aí. Primeiro falaram para você comer açúcar, comer tudo isso daí, ficar com diabetes, e depois você tem que tomar remédio o resto da vida, colocando coisa de porco no seu sangue continuamente, porque insulina é derivado de porco. Você que é cacheiro não sabia. Não é, queridos. Amados do meu coração, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito nesta vida. Não se ouviu falar da possessão de nenhum ser senão os porcos, queridos. Eles têm abertura para que demônios possam possuí-los. Comer porco faz com que você ouça as vozes desses seres. Se você soubesse mais sobre a genética do porco, você ficaria assombrado que o animal mais próximo do humano é o porco. Isso daria para você pensar o que a genética ancestral fez para que esse porco existisse. Aliás, o maior país que trabalhou com quimeras antes da época de Mashiach foi o Egito. Só para você ter um pensamento que nós estamos vendo agora
homem misturado com porco. Ah, queridos, me economizem, não é? Notícia agora genética da última, agora, não é 26 de janeiro de 2017, é um ano atrás, é para eu dar risada, não é? Olha só, cientistas misturam homem e porco e criam um animal híbrido. Ah, queridos, me economizem. Isso é novidade para quem? Será que ao comermos o porquinho não estamos comendo carne humana? Bom, enfim, os canibais aí que comeram carne humana, inclusive os canibais do Brasil, falaram que o gosto mais parecido desta carne humana é com o de porco, queridos. Só para você pensar. Só para você que gosta daquela feijoada, não é? Para você pensar que aquele ser é o único ser que pode ser possuído. Isso está nas escrituras, não foi Céu Mendes que falou. Ah, Céu, nunca pensei nisso. Ah, então começa a pensar. Para sua próxima feijoada você vê lá os bebê porquinho, humaninhos ali dentro da panela. Vamos ver, quem sabe você não come. Aí você começa a confiar no Eterno que não era para comer isso, não é? Comprei 1 quilo de farinha para fazer farofa, não é? Orelha de porco, rabo do porco, pé do porco, o joelho do porco, queridos. Me aguenta aí, mais um pouco. E aí nós temos o Espírito, diferente do Eterno que é Espírito, nós não somos, nós somos alma. O Eterno é Espírito, ele é Espírito. Então o que ocorre? Os pensamentos do Eterno são muito mais elevados do que o nosso, porque os nossos pensamentos são rasos. Nós temos um Espírito que Ele nos deu. Nós temos, não somos nós. O Espírito não somos nós. Se houver uma desconexão entre o Espírito e o corpo, nós vamos ter problemas, nós vamos ter sonambulismo, nós vamos ter pessoas aí que têm surtos, inclusive até psicóticos, uma série de coisas, porque o espírito não está bem conectado. Nós vamos ter a paralisia do sono. A primeira parte do organismo que acorda, desperta de conexão, quando a alma retorna para o nosso corpo, são olhos e ouvidos. Olhos e ouvidos, ou seja, visão e audição. Então a pessoa fica presa num corpo que ela não consegue movimentar e ela está acordada, vendo tudo, ouvindo tudo e não pode se mover. Eu me lembro, eu em coma na UTI, lamentavelmente passei por algumas situações bastante traumáticas, não é? Mas eu estava vendo, estava ouvindo, eu podia sentir, mas eu não podia me mover ainda. Não havia uma conexão plena do meu espírito com o meu corpo. Minha alma tinha consciência, mas eu não tinha como mover o meu corpo ainda. Lamentavelmente, quem mandou tá lá, não é? Então, queridos, é importante você ter esse entendimento. A alma, ela também tem problemas sérios. Aonde moram as pessoas que você ama? Ah, até criança sabe disso, não é? Eu não gosto da musiquinha, não é? Eu sou pequenininha, do tamanho de um botão, eu carrego o papai no bolso e a mamãe no coração. Não é verdade. Nós carregamos só no coração. O coração que as escrituras vão tratar é o espírito. Esse espírito é diferente do eterno. O eterno é espírito. Ele é espírito. Nós temos um espírito emprestado que vai voltar ao eterno que nos deu. Ele deu dele para nós, por isso nós temos o eterno em nós. Uma porção do eterno está em nós, que é o nosso espírito. E nós podemos imundar o nosso espírito, não é? Aí nós vamos ter o que chamam-se de vícios, que são dependência psicológica. Vamos lá, eu tenho um vício químico. Mas esse vício químico, ele pode até ser tratado. Qual é o vício que não é tratado? É o vício psicológico. Então vamos lá, uma pessoa que ela se habituou a contar mentiras, está no espírito, é um problema da pessoa. A pessoa, ela se habituou a um pecado, ela trouxe esse pecado para dentro do espírito. O espírito é uma grande casa. O espírito é uma grande casa. Então eu posso trazer a minha alma que decide, a minha alma é que abre a porta. Eu abro a porta para um trauma, eu recebi um trauma e eu abro a porta do meu espírito para um trauma.
E aí aquela grande mobília pesada que ninguém aguenta carregar está lá no meio da minha sala, não tem onde sentar mais. Eu vou caminhar e eu vejo trauma, eu vou para lá e vejo trauma, e eu vou para todo lado e eu vejo trauma. Enquanto eu não me desvencilhar desse trauma, eu estou com o meu espírito entupido o espaço que a Ruach HaKodesh, o espírito do sagrado, poderia estar ocupando. Mas não pode, porque eu tenho um trauma. Eu tenho um trauma de estimação. Tem gente aí que tem um tigre de estimação, tem gente que tem um leão, tem gente que tem um trauma. Tão mortal quanto. E aí o que acontece, queridos? Nós temos de chamar o caminhão da graneiro espiritual, que é a Ruach HaKodesh, o espírito do sagrado, poderoso, o poder de Hashem, para entrar no nosso espírito, e ela faz isso com carinho, com cuidado. Céu, por que você chama a Ruach de ela? Não é o Espírito Santo, querido meu, querida minha. Ruach HaKodesh nas escrituras é feminino. Tá bom? É importante que você tenha entendimento. A Ruach chora, a Ruach geme, a Ruach intercede. O Eterno, você que pensava que o Eterno, não é Yeshua e a Ruach HaKodesh são um. Queridos, há perdão de pecados contra o Pai e contra o Filho, mas não há perdão de pecados contra a Ruach HaKodesh. Ela não tem defesa. Tá bom, amados? Então o Eterno, por isso que Yeshua fala, eu vou voltar, mas eu não vos deixarei órfãos. Ele trouxe para nós literalmente uma mãe. Alguém que cuida de nós, nos convence, nos limpa, nos purifica. A palavra é ativada em nós por meio da Ruach HaKodesh. É uma perfeita mestra sobre nossas vidas. Yeshua é maravilhoso. Nos conhece muito bem. Sabia o quanto nós precisávamos. E quantas pessoas ferem a Ruach HaKodesh? O Eterno já falou. Eu não quero que vocês firam minha Ruach. Que lindo. Eu amo, Pai. Maravilhoso és. Kadosh Baruch Hu. Bendito seja o teu nome. E aí o que acontece, queridos? A pessoa pega lá e gosta da fulaninha. Gosta do fulaninho. Eu gosto da fulaninha. Eu gosto do fulaninho. Vai lá e abre, escancara o coração. E aí depois que você colocou no seu espírito alguém, meu amigo, minha amiga, você não tira mais. Não é você. Você não tem a chave para tirar. Só para colocar. E aí nós vamos descobrir que o espírito não somos nós. Nós podemos viciar o espírito em pornografia. E nós podemos viciar o espírito em mentiras. Nós podemos viciar o espírito em ações malignas, pensamentos malignos. O espírito pensa e a alma decide. A alma somos nós. Nós vamos responder por todo o bem e mal que nós fizermos por meio do corpo. Lembre-se que o corpo não é você, ele também é emprestado. Esse organismo biológico, uma máquina perfeita, também foi emprestado para você. Então eu posso engordar, mas eu não consigo emagrecer. Eu posso viciar, mas eu não consigo tirar o vício. Eu posso adoecer, mas eu não consigo curar. Eu posso ter uma cárie, mas eu não consigo tirar a cárie depois, queridos. Sozinho não. Todo mundo entende quando se trata de cárie sobre isso, não é? Mas as pessoas têm um orgulho terrível para admitir que precisam de ajuda para as outras áreas da sua vida. Vai precisar de ajuda para emagrecer. Vai precisar. Não, céu, amanhã eu estou levando o meu corpinho para a academia. Esse amanhã que nunca chega, não é, queridos? O amanhã está chegando, mas nunca chega. Lembre-se que hoje você está mais próximo do reino do que antes. Não encurte a sua vida. Não encurte a sua vida. Eu, Rosh Carlos, a gente luta. Queridos, eu vou contar uma coisa para vocês. Meu filho estava malhando, queridos. Estava malhando, ficando forte. Repentinamente ele parou de malhar. Aí eu perguntei para ele, meu filho, por que você parou com os exercícios? Falou, mãe, o pecado de vaidade que não pode tomar a minha vida. Ah, que desculpa esfarrapada, queridos, para falar que eu tô com preguiça. Hein, amados do meu coração? Vamos levar esse corpinho para se exercitar. Pelo amor do Todo-Poderoso, não é?
Nós temos de colocar esse corpo para fazer o que ele necessita fazer, porque ele não vai ir sozinho, depende do seu comando, o seu espírito também. O seu espírito e a sua carne tem de ser domado por você. No caso do Eterno, o Eterno é espírito, ele tem um corpo espiritual diferente de nós. Ele é uma unidade. É maravilhoso, é maravilhoso. Você que pensa que não existem corpos espirituais, não é? Você não sabe de nada, não é? Você não sabe que Gênesis 6, os seres ditos espirituais vieram aqui, tiveram relações com as filhas dos homens e nós fomos gerados, seres híbridos dessa união. Já havia ocorrido uma hibridização no Éden e essa foi a segunda hibridização. Por isso nós temos hoje 3 tipos sanguíneos, não é verdade? A, B e O. 3 misturas que ocorreram sobre toda a terra, sem contar que você ainda tem o gene trazido sobre mim, sobre você, com o fator RH, negativo ou positivo, deixando bastante claro que essas enfermidades que nós sofremos, elas são o legado de uma miscigenação de raças, queridos. Se há corpo terreno, há corpo espiritual. O Eterno não é assim. Esse corpo espiritual dele é uma unicidade, é um corpo que é espiritual, é um corpo diferenciado do nosso, que é um organismo biológico. Se você me perguntar, mas então o corpo do Eterno é de carbono como o nosso? Queridos, eu não sei. Eu sei que nós temos 2 gases nobres na nossa tabela periódica. Aliás, os gregos adoram pódio, não é verdade? Nós temos 2 gases nobres, não é verdade? Na nossa tabela periódica. E esses 2 gases nobres, eles vão falar muito sobre os seres espirituais, porque afinal de contas eles fazem parte da nobreza, não é verdade? Tudo está diante dos olhos, mas você tem de ver, não é verdade? Que vocês possam ter essa noção, em nome de Yeshua, que o Eterno traga para você esse entendimento. O Eterno, queridos, os pensamentos do Eterno são os seus próprios pensamentos, porque ele é espírito e tem uma alma. É muito interessante isso. Eu espero que um dia possamos chegar ao pleno conhecimento da bondade dele. O Eterno, então, tem uma mente diferenciada da nossa. E para a alma dele, coisas são abomináveis. E espero que essa introdução sobre a alma de Hashem toma decisões, como a nossa alma, que somos nós. Mas nós somos apenas uma pequena porção. Nós temos um organismo completamente diferenciado do que Hashem, que é a suprema unidade. Os pensamentos dele são extremamente elevados, porque ele é espírito. Diferente de nós que temos um espírito. Como eu falei para vocês, se vocês colocarem dentro do seu espírito alguma coisa, vocês não vão conseguir se livrar, alguma coisa ruim. Vocês não vão conseguir se livrar. O bom é que nós podemos colocar no nosso espírito Yeshua. Nós podemos abrir a nossa porta como decisão de que ele entre e reine sobre o nosso espírito. E aí nós submetemos a nossa alma a ele. Aí nós tomamos a decisão com a nossa alma que nós não sabemos decidir. Nós não sabemos escolher. Nós olhamos para todas as burradas que nós fizemos e nós vemos todos os enganos que nós cometemos e nós percebemos que somos cegos. E quando nós abrimos a porta do nosso espírito para Yeshua entrar e sentar, ele começa a limpar o nosso espírito para que a nossa alma decida corretamente. E então nós conheceremos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Hashem. Porque enquanto tiver um entulho nas nossas vidas, não tem como a gente saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Hashem. As pessoas querem atravancar tudo, não é? Elas querem ir para o trabalho do Eterno, cheio de traumas, para chegar lá no trabalho do Eterno e levar um monte de problema com ela. Não é assim com as coisas de Hashem. Ele é espírito.
E se o nosso espírito não estiver limpo, nós nunca o adoraremos em espírito, porque é o único modo de adorarmos em verdade. A verdade é Yeshua. Então, Yeshua tem que estar dentro do espírito para que eu adore em espírito e em verdade. Deu para entender? Só a Ruach HaKodesh estando dentro do meu espírito e Yeshua sentado no trono da minha vida é que eu posso adorar ao Eterno em espírito e em verdade. O resto é blá blá blá. Nem sobe, viu, queridos? Aliás, é para subir, né, queridos? Estava falando esses dias sobre isso. Nem vou falar para que os críticos de plantão não venham. Versículo 16, o capítulo 6. As 6 coisas que o Eterno detesta e a 7ª é uma abominação para a sua alma. Olhos arrogantes. Nós voltamos para aquele texto que nós já lemos, lembra? Do Inico. Olhos arrogantes. Essa palavra seria altivez. Alguém que te olha, você já ouviu falar? Me olhou de cima para baixo? Ai, ai, ai. Me olhou de cima para baixo, não é? Minimizou a sua vida, não é verdade? 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª sua alma abomina. Os olhos altivos, a pessoa é arrogante, ela se considera melhor do que os outros, ela não sabe servir. Ela quer ser servida. Aliás, esse mundo está cheio de cacique, pouco índio para governar. Não é verdade? A pessoa acha que pode decidir por si. Eu sou dona do meu nariz. Michael Jackson falava isso. Cuidado, queridos. 6 coisas que o Eterno odeia. Ele detesta e a 7ª ele odeia. Olhos arrogantes, uma língua que fala mentiras. E aí, mãos que derramam sangue inocente. O sangue pode ser derramado de várias maneiras. Uma pessoa pode ser induzida a tirar a sua própria vida. E isso vai ser atribuído àquele que cooperou com isso. Já contei para vocês, aqui no Brasil, não é? Mãe e filha se passaram aí por um rapaz, por uma moça com problemas. E ficaram, primeiro fizeram a menina se apaixonar por uma pessoa irreal, inexistente, depois fizeram com que a menina tirasse a própria vida. Esse caso está sendo julgado aqui no país. É importante você ter entendimento. Há pessoas que têm capacidade de odiar. Eu não sei se eu chamo elas de pessoas, não é? Mas há seres que têm o prazer de destruir a vida dos outros. Um coração que arquiteta pensamentos perversos. Mais uma vez eu quero colocar para vocês. Todos os pensamentos, meu e seu, têm a sua origem no que nós chamamos de coração. Esse coração pensa e leva tipo assim, ele faz o TCC e ele leva o TCC para a tua alma decidir o que vai fazer com aquilo. Vamos supor que as informações que foram dadas pelo seu coração são erradas. Você vai tomar uma decisão errada. Se a Ruach HaKodesh não estiver pairando no seu coração, você pode idolatrar uma pessoa e ir contra a vontade do Eterno e se casar com essa infeliz criatura. Pessoas, servos do Altíssimo, tiveram casamentos errados. Um deles foi Shamuel. Os seus filhos não seguiam seus caminhos. Shlomo, nem vou falar sobre Shlomo. Melech Davi, um homem segundo o coração de Hashem, mas se casou errado. Teve filhos abomináveis, como Avshalom e Adonia. Pelo amor do Todo-Poderoso, queridos. Tomar uma esposa, um marido é algo muito sério. É algo que no desespero você vai fazer, no seu impulso. E você, se você não tiver uma decisão correta, você está correndo para a sua própria morte. Eu sei o que eu estou fazendo. Os pensamentos são do espírito. Você colocou a pessoa errada lá no seu espírito. Isso você pode fazer também com seu chefe, um chefe mau. Você começa a pensar mal, ter pensamentos mal. Você não ora por aquela pessoa. Você não se guarda daquela pessoa. Se você se guardar como Daniel fez, Daniel nunca levantou a mão contra os seus opressores. Ele orava 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém. Todo judeu compreende a importância de orar na direção de Jerusalém. É uma promessa.
Primeira coisa que nós fazemos quando vamos ficar onde quer que seja, qual é o lado de Jerusalém aqui? Meu marido anda com um aplicativo no celular. É importante que você entenda, cumpra os mandamentos, são vida para a sua vida. Pés que são rápidos para correr para o mal, por quê? Porque quando o seu espírito tomou uma decisão, os seus pés vão fazer aquilo. Não era para você ir naquele encontro, não era para você estar lá naquele lugar, não era para você fazer aquilo, mas o seu espírito trouxe uma informação para você. Muitas informações do espírito pode ser da carne. Tá bom, queridos? Eu e meu marido, nós nos afastamos da maior parte dos restaurantes que nós conhecíamos, churrascaria, queridos. Nunca mais nós fomos numa churrascaria. A partir do momento que nós temos a informação da doença que ele tem no fígado, essa informação, a carne pode ainda hoje, não é, ter o desejo menos, não é? A carne vai desaprendendo. Se você parar de dar para ela o que ela tem apetite, ela vai desaprendendo. Você sabia que tem crianças, queridos? Esses dias eu vi na casa da minha irmã, uma criancinha de 3 anos, não é? Chegou para minha irmã, eu não acreditei. Ela tinha feito um cookie, né? Um cookie. E aí a criança chegou na sala, para o meu espanto e assombro, e falou para ela: vovó, o coquinho é saudável? Eu falei: não, senhor, eu não estou ouvindo isso. Uma criança perguntando se o coquinho é saudável. Ela pensou um pouquinho, tinha gotas de chocolate, mas também tinha aveia, tinha tantas outras coisas naturais. Ela meneou a cabeça e falou: é saudável? Mesmo, ele sorriu, ele pulou, mesmo assim ele não pegou, pelo menos não na minha frente. Porque a mãe instruiu, essa criança comeu o que é saudável. Outro dia me mandaram um vídeo de uma criança não querendo Nutella, não estava querendo um monte de coisa, ela queria comer brócolis, queridos. As informações que o espírito passa para a alma toma decisões. A decisão mais maravilhosa que eu tenho visto em mães é quando elas não apresentam açúcar para a criança até a idade de 5 anos. O corpo não vicia, não vai ter diabetes. Diabetes, eu falo que é a mulher do diabo, brincadeira, queridos. Mas a diabetes, queridos, ela veio como uma doença fabricada para você ser dependente de porco o resto da sua vida. Os homens são maus, queridos, eles têm... você falaria: céu, jamais, jamais, céu, jamais, isso aí é teoria das conspirações, você é uma conspiranoica. Não, queridos, diabetes é uma doença atual. Deram açúcar para você e farinha até estufar seus olhos, para você ser dependente químico o resto da sua vida. E acredite no que eu estou dizendo, o seu espírito vai ter muita dificuldade de tomar decisões corretas, de levar informações corretas para sua alma decidir. E aí o que acontece? O pé se apressa para o mal, uma falsa testemunha que exala mentiras. Queridos, essa falsa testemunha pode ser você mesmo. Você dando um testemunho, o seu espírito dando um testemunho errado para a sua alma, a decisão que a sua alma vai tomar vai ser sempre errada. Cuidado para você não ser essa falsa testemunha. Eu não posso viver sem ela, eu não posso viver sem ele. E sem o eterno, você está disposto a ser condenado à eternidade sem ele? Queridos, eu estou compartilhando com vocês na sinceridade do meu coração, de mulheres santas que se casaram com homens líderes, que querem ter relações sexuais contrárias à natureza, profanando o corpo da sua própria esposa, queridos. Mulheres que estão sendo estupradas no seu leito hoje. Você acha que o Eterno tem isso para alguém? Você acha que essa mulher vai ser cheia da Ruach HaKodesh? Como é que uma mulher nessa condição pode ser cheia da Ruach HaKodesh, queridos? Pensem um pouco. Esse exalar de mentiras, queridos, pode ser o teu próprio espírito. A mente mente, que nem sente. Quando ela quer algo, queridos, ela é ardilosa.
Mas o pior de todos é aquele que incita a discórdia entre os irmãos, aquele que divide irmãos, aquele que, em vez de usar as suas habilidades para fazer com que as pessoas sejam unidas, faz com que elas sejam pessoas divididas. O Eterno odeia pessoas que dividem pessoas. Só para você saber, de leve. Queridos, nosso tempo se foi, nós ficamos um pouquinho só, porque hoje o texto é difícil falar da alma de Hashem. Insondáveis são seus pensamentos, muito elevados. Que o Eterno te conduza em toda a verdade. Vamos orar? Senhor nosso Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós invocamos o Teu nome para o bem. Nos ajude a termos nosso corpo consagrado a Ti e limpo, nossa alma consagrada a Ti e limpa. E somente assim, meu Pai, somente assim, nós poderemos tomar decisões de limpar o nosso espírito para estarmos corpo, alma e espírito santificados diante do Senhor. Nos ajude a tomarmos as decisões corretas na Tua direção. Yeshua é fundamental a Tua vida em nós. Nós precisamos participar do Seu Dat, ter a Tua carne e o Teu sangue em nós para nos santificarmos. Nos ajude. Eterno, nos ajude a limparmos a alma e o corpo que o Senhor nos deu, porque nós vamos prestar contas de tudo que nós fazemos com eles. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Você acabou de ouvir o programa O Som do Céu. Com judia messiânica Céu Mendes. Shalom.